Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nós teremos palestra com Carlos Mendes e o tema é o bem e o mal. Vamos escutar umas músicas para a gente entrar em harmonia.
Boa noite, Carlos. Boa noite, Tudo Vanessa, bem? tudo bem? Joia. Bom, me ouviu Vamos bem? começar a palestra? Hã? Você está me Vamos ouvindo começar? bem? Hã? Vamos. Está me ouvindo bem? Tô. Está me ouvindo? Tá meio baixo. Então vamos usar o fone, né? Eu estava esperando para ver como é que vai ficar o som. Acho que na verdade, eu acho que é porque aqui que tava baixo o som, mas agora tá bom. Melhorou? Tá Melhorou. bom? Aham. Bom, pessoal, se o som não estiver bom, vocês vão dando um toque aí. Muito boa noite a todos. Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos acompanhar, nos incentivando ao bem e ao trabalho, né? O tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante, a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Queridos irmãos, que o tempo é do Senhor. E nós vamos aprender um pouco desse tempo, porque nós buscamos falar sobre o bem e o mal. E recorremos ao Livro dos Espíritos, a pergunta 630, como se pode distinguir o bem do mal? O que é o bem e o que é o mal? E os Espíritos responderam tranquilamente que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Kardec insistiu um pouco mais. O homem tem meio para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Nós temos meio de distinguir o que é o bem e o que é o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e o outro. Então, quando eu comecei esse estudo, eu comecei a me indagar, mas que lei é essa? Quer dizer, para que eu esteja fazendo bem, eu preciso estar de acordo com a lei de Deus. Mas que lei é essa? Que lei que eu tenho que buscar? E nós vimos que também a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem.
ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Aqui ainda nós questionamos, tá? Mas e essa lei? Como entender essa lei? E aí nós buscamos no estudo a buscar um pouco mais daquilo que nós já trouxemos de outra vez, que é uma releitura da história. Porque eu que sou um administrador, quando a gente estuda a parte administrativa, a parte humana da administração, a gente vai ver os quocientes, né? Os quocientes físicos, os quocientes, o QI, que é o coeficiente inteligência, o QE, que é o quociente emocional. Mas o QI físico, a gente pode pensar aí mais ou menos em 10 mil anos, quando a lei era do mais forte. É uma lei natural. Se nós olharmos para a natureza, para os animais, ainda ela impera a lei do mais forte. Mas caminhando com o homem, há mais ou menos 3.200 anos, quando os capelinos, então, vieram para a Terra, já com a sua envergadura intelectual mais desenvolvida, trouxe para nós algumas informações e que isso houve um crescimento no nosso psiquismo. Foi nesse momento que veio a tábua, né? Que são as leis de Moisés. Mas é nesse momento que os filósofos também já discutiam, já interagiam e que questionavam da seguinte forma, que tudo que nós fazíamos estava em nosso coração. Eles acreditavam que o sangue, como ele percorre todo o nosso corpo, ele vai armazenando todas as informações do nosso coração. Então, nós vamos aí aglutinando conhecimentos. Por isso, a assertiva que se nós calássemos e ouvíssemos a voz do nosso coração, nós estaríamos aprendendo com os nossos acertos e os nossos erros durante todas essas vidas. O pensamento dos filósofos no passado não era de todo sem lógica. No Egito, por exemplo, quando sepultavam as pessoas, eles tiravam todos os órgãos, mas o coração permanecia, porque o coração é que ia relatar para os deuses aquilo que aquela pessoa fez e o que ela deixou de fazer. Tudo estava grafado no seu coração. Mas aí nós caminhamos um pouco, então, com a lei mosaica, veio o coeficiente intelectual, o desenvolvimento intelectual. São tudo aquilo que é o estudo, o cultivo da autoconsciência, o aprendizado. Já com Jesus, já não se tornavam mais necessários holocaustos. A sua chegada traz uma outra dimensão desses conceitos, porque para Jesus, o sacrifício mais agradável a Deus é da transformação moral do indivíduo. E aí nós voltamos lá para o Livro dos Espíritos. Na pergunta 629, o Kardec pergunta o que é a definição, que definição pode se dar à moral. E os Espíritos respondem que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, a moral, que é aquilo que é mais importante, mais agradável a Deus, é uma regra de conduta. Será que sermos educados, sermos bons, agirmos dessa, daquela forma, sermos éticos? Tudo isso são conceitos humanos, que também não deixam de ser conceitos da lei natural, porque há um desenvolvimento, como eu quis demonstrar nesses 3.000 anos aí de história, que é um desenvolvimento do nosso intelecto, que é um desenvolvimento da nossa consciência. Então, o nosso caminhar, ele vai elevando os nossos conceitos de bem e de mal. O que é bem em uma época, ao nós percebermos alguma situação, elas deixam de ser, porque nós vamos aproximando das leis de Deus. E essa consciência da lei de Deus, nós vamos trazendo ela, que a gente vai ver no decorrer da nossa fala. Porque nesse processo todo da vinda de Jesus, se multiplicaram as religiões, com vários conceitos, buscando trazer esse mesmo entendimento, que é a consciência da lei de Deus. Todas ensejando ter uma visão cósmica, mas algumas um pouco distante. Nos arquivos do inconsciente coletivo encontram-se registradas todas essas experiências da evolução.
mas cada indivíduo que é na consciência. Mas o Kardec insiste, mas desde que o homem traz na consciência essa lei de Deus, que necessidade tem de lhe revelarem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, Jesus veio trazendo essa lembrança. Mesmo assim, em todas as tribulações, nós esquecemos dela e nós temos um Consolador prometido, o relembrar dessas leis, que é isso que nós estamos fazendo com a leitura do Livro dos Espíritos, fazendo algumas perguntas, porque as leis morais, conforme entendeu os Espíritos com Kardec, ela é um estudo mais amplo, né? E Joana de Anjos diz que a nossa evolução, a evolução da inteligência, ela é muito lenta, é uma conquista de valores ético-moral. O egoísmo nosso continua propelindo as conquistas da ciência, da tecnologia, sem que há um respeito pela vida, né? Nós ameaçamos os rios, a atmosfera. Nós vamos entender essa fala de Joana de Ângeles. Nós poluímos mentalmente com todos os nossos desejos, com toda a nossa busca de prazer e esquecemos um pouco da lei de Deus, esquecemos um pouco da vida. Com essa poluição, com o nosso egocentrismo racional, porque nós racionalizamos aquilo que é bom para nós. E aí já começa a dar um caminho do que é bom e do que é o mal, do que é o bem e do que é o mal. Nós racionalizamos o que é o bem, aquilo que nos traz satisfação. Traz satisfação para quem? Para mim. Nós entendemos que nós habitamos um mundo de prova e expiação. Se nós habitamos um mundo de prova e expiação, é um mundo onde o mal predomina. E aqui já há uma chamada de atenção. Olha, nós estamos no educandário, no ínfimo educandário, quando nós olhamos para o universo. E mais na frente nós vamos chamar a atenção para esse universo, né? Porque Deus proporcionou a todos os homens meios de conhecer a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Então, veja, os homens de bem são os que conhecem melhor a lei, que compreendem melhor a lei. Mas para tornarmos um homem de bem, nós devemos pesquisá-la, nós devemos estudar. Quais são essas leis? E essas leis nós passamos a nossa infância, a nossa juventude, estudando as leis físicas, as leis químicas, as leis de rotação, gravidade, as várias leis da física, né? Da química, a lei de conservação, sem prestarmos atenção como se essas leis fossem simplesmente para as atitudes físicas. Mas com o advento do Espiritismo, nós percebemos o seguinte, que nós temos dois elementos gerais no universo. O elemento espiritual, o elemento material e Deus que organiza todo o universo. Com isso, tudo está em tudo. Einstein, depois de Kardec, ele veio comprovar que matéria é energia. Tudo é energia, tudo se relaciona. E o que isso implica em nossas vidas? E o que isso implica em nossas existências? Nós pouco paramos, como nós vimos na leitura de Emmanuel, pouco paramos para meditar na ação de um dia. O que esse dia traz para nós? O que a noite e o dia, que são movimentos naturais da natureza, são as leis naturais da natureza. Eu não vou falar aqui das leis que Moisés analisa no Livro dos Espíritos, mas seria muito importante que cada um de nós voltássemos novamente os olhos a ela, estudássemos a ela, porque é estudando essas leis que nós vamos compreender e entender o que é bem e o que é mal. Porque
dentro da minha tórica, eu preciso de avançar um pouco mais, né? A lei de Deus, nós nos encontramos no livro da natureza, que ele já foi escrito como uma característica muito importante: regularidade. Nós vimos que, com Kardec, que Deus é a inteligência suprema, todo o poder, toda a justiça, todo o amor. Então, a sua lei não poderia ser diferente. Ela existe uma regularidade. Ela existe um padrão de ordem, de organização, de inteligência. O que isso traz para nós? Já pensou se nós entrássemos num avião e pudéssemos criar esse avião, se nós não tivéssemos leis regulares, onde você consegue levantar um objeto mais pesado que o ar e contra os ventos levantar e pousar com segurança? Se não fosse essa regularidade, nós jamais conseguiríamos lançar um foguete à Lua, onde nós, com cálculos matemáticos, conhecemos os movimentos, a força da gravidade, nós conseguimos lançar um foguete com precisão de hora que ele sai da nossa órbita, quando ele pousa na Lua e com mais precisão quando ele retorna. Isso tudo são os conhecimentos da lei que vai nos objetivando fazer esses desenvolvimentos tecnológicos. Mas nós ainda não utilizamos esse conhecimento tanto das leis como da tecnologia ao nosso bem-estar, ao nosso desenvolvimento intelectual. Por isso que há uma nova direção de religiosidade, de espiritualidade, porque a lei moral é a mesma que nos rege os fenômenos naturais. Não há duas leis, não há uma lei natural, uma que rege os fenômenos naturais e uma lei de Deus. Ele não criou uma lei para o homem e uma lei para a matéria. Ele criou uma lei que ela é natural, que abrange todo o universo. E quando nós começamos a entender isso agora as pessoas, né, a administração começa a perceber que além do que é o consciente emocional, nós temos mais alguma coisa que é o QS, que é o consciente espiritual, que é a integridade, que é o sentido da nossa vida, que é a nossa voz. Jesus já nos asseverava, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que nós estamos falando? Todos nós temos um padrão psíquico. Nós aprendemos ali atrás dessa lei que está no nosso coração, daquilo que foi gravado nas nossas vidas, das nossas várias encarnações no nosso coração. E todos nós temos um padrão psíquico, emocional, espiritual, regido por leis cósmicas, não por leis terrenas ou do sistema solar. Aquilo que está em nós é regido pela lei cósmica. Portanto, estar equilibrado emocional, estar equilibrado afetivo, estar equilibrado psíquico é conhecer as leis que regem essa ordem, esse cosmos. Se nós não conhecemos, nós não estamos em equilíbrio com a lei, nós não estamos equilibrados afetivamente, emocionalmente, psiquicamente. Portanto, como que em desequilíbrio nós praticamos o bem, porque o bem é aquilo que está em equilíbrio com a lei. E o mal é tudo que está em desequilíbrio, tudo que afasta dessa lei, como nós já vimos no princípio. Toda essa lei, todos os fundamentos, é uma lei de amor, no sentido cósmico. E quando Kardec pergunta, então, o sentido da lei de amor, que Jesus nos traz, que aí amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, que aí encerra toda a lei e os profetas, e Jesus, de maneira alguma, se engana ou enganou. Essa lei é uma lei que realmente encerra aí tudo. Só que a espiritualidade nos diz que ela é muito ampla para que nós possamos entender, para que nós possamos vivenciá-la ainda. Por isso a necessidade desses conceitos, desse conhecimento. Porque se tudo que está no universo está contido em nós, e tudo que está contido em nós está no universo, então é conhecendo essas leis periféricas que nós vamos chegar a essa lei maior, que é do amor. E quando nós falamos desse amor, me lembra aquela figura, que é uma das figuras que mais me sensibilizou, que é quando uma criança naquela guerra do Vietnã, carregando o seu irmão nas costas, e um jornalista pergunta, mas ele não é muito pesado para você? E o garoto responde, não, ele é meu irmão.
Ele é meu irmão. Será que nós já perguntamos para Jesus se nós somos muito pesados para ele? Já que nesse tempo todo, como governador da terra, ele nos carrega nas costas? Porque quando nós falamos, uma borboleta bate asas aqui, reflete no Japão, nós não estamos sendo mágicos e nem românticos. Isso é uma verdade. O universo é de energia. Todos os nossos pensamentos refletem não só do outro lado do mundo, mas refletem no universo. Nós somos um ser universal. E Jesus precisa de trabalhar essas leis e equilibrar e nos carregar, porque nós ainda não temos essa consciência de agir conforme as leis. Em que momento que nós vamos passar a caminhar lado a lado, aquele momento que ele falou, já não vos chamamos de servo, mas e sim de amigos, porque amigo é aquele que sabe o que o Pai realiza, né? Toda a vontade e todo o desejo do Pai. Então já nos chamamos de amigo. Quando é que nós vamos ser amigos e caminhar lado a lado, não na frente nem atrás, mas lado a lado com Jesus? E aí nós continuamos, né? Porque toda a lei que rege Júpiter é a mesma que rege e ordena o nosso psiquismo. Não há duas leis. E aí Kardec insiste na questão 617. O que as leis divinas abrangem? Refere-se a algo a mais do que a conduta moral? Olha, ela abrange mais de alguma coisa do que somente a conduta moral, as leis divinas? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem, as da alma e as segue. O homem de bem estuda as leis da alma, estuda as leis da natureza e as segue e busca o seu equilíbrio. Eu preciso de estar presente em mim, presente onde estou, observar estar atento, compreender os padrões e ordenador da lei divina. A lei divina está grafada no meu coração, na minha consciência. Eu preciso estar presente em mim. Eu preciso de me ouvir se eu quero agir no bem, porque para mim ser bom, como Jesus diz, bom só o Pai o é. Para mim fazer o bem, eu tenho que estar em equilíbrio com essa lei. E o progresso, o prazer, a felicidade, o bem-estar, só para mim é o mal. Mas o progresso, o prazer, a felicidade, o bem-estar, para todos, esse é o bem. Porque Deus é cósmico, portanto, nós somos cósmicos. E vai chegar um momento que os imortais já nos indagam, né? O dia que você estiver fora do corpo físico, que Deus nós vamos adorar? Nós somos um ser cósmico. O dia que estivermos fora do corpo físico, que Deus que nós vamos adorar? Qual será o nosso conceito de bem comum? Se quando nós pensamos no bem, como tem uma história que Jesus relata no Jesus no Lar, aquele cidadão, um pai de família, que os seus recursos mal davam para alimentar a sua família. E ele precisava de fazer a benevolência, precisava de fazer o bem, mas ele não tinha como dar um prato de sopa, ele não tinha como dar um cobertor para aquecer, ele não tinha como fazer isso. E ele, naquela indagação, ele resolveu, pelo menos, já que não tinha como ele dar, mas ele ajudar as pessoas. De que forma? Sempre procurando falar o bem. Sempre que alguém trazia uma calúnia, ele procurava ver o lado bom. Sempre que alguém o agredia, ele não se sentia ofendido, mas procurava tratar essa pessoa com benevolência, com compaixão. Sempre que estava na rua, que tinha alguma coisa que pudesse atrapalhar alguém, ele estava ali tirando uma pedra, abrindo o caminho. Foi fazendo essas pequenas coisas, esses pequenos gestos, que chegou à velhice e levou de volta à pátria espiritual. E quando chegou na pátria espiritual, ali cabisbaixo, porque ele não conseguiu fazer uma caridade como nós a entendemos. Mas ele foi logo pego de surpresa quando vieram colocar uma coroa brilhante em sua cabeça, um diadema, sem saber, entender o porquê daquela ação da espiritualidade, chorando ali, eles falam que ele tinha feito
e vocês me permitem aqui ler um pedacinho da história, né? Que ele foi triunfante, porque a recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal em que se fizera valoroso empreiteiro. Distribuímos o pão e a cobertura, acendemos a luz para a ignorância, intensificamos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Há poucos dias foi falado aqui nessa live que o nosso irmão Jacó, apesar de todo o trabalho material que foi fantástico que ele fez, mas ele esqueceu de fazer esse pequeno bem, essa pequena ação de equilíbrio do seu coração com as leis de Deus. E é combatendo esse mal em nós, é combatendo no nosso irmão, não com atitudes reprovativas que nós vamos ver mais na frente, mas com atitudes de benevolência. Por quê? Porque o nosso progresso espiritual significa sensibilidade emocional. Nós precisamos ser sensíveis emocionalmente a perceber as situações em que nós estamos envolvidos e qual a melhor maneira de nos colocarmos diante dela. Então, difícil nesse aspecto é definir e organizar os nossos sentimentos. Há uma linha na unidade de Deus, há uma linha na lei divina. Deus está sempre conosco. E em todos os estágios da evolução, há um fio condutor dessa lei divina. É esse fio condutor que vai nos conduzindo, que vai nos puxando e nos atraindo para Deus. Essa é uma das leis, que é a lei do progresso. Por mais que nós recusamos, chega um momento que essa lei nos alcança, né? E o modelo ordenador, ele já encarnou, que foi Jesus. Quando Jesus encarnou, há uma passagem significante no Evangelho, se não me engano, de João, quando os apóstolos questionam mais os doutores da lei ali, esqueço o nome que dá para eles, os fariseus, né? Eles pecaram? É a pergunta dos apóstolos. E Jesus responde: se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado. Como eu vim, eles pecaram. Então é a vibração de Jesus. Quando Jesus desce ao orbe terreno, todos os espíritos que habitam no globo terrestre, encarnados e desencarnados, receberam seu influxo. Mesmo aqueles espíritos mais no fundo das trevas dos abismos, ali nos umbrais, todos nós recebemos o seu influxo. Todos nós já trazíamos um conceito, a lei de Deus nos nossos corações. E ela é reforçada, ela é despertada pela vontade e pela ação do Cristo. Esse é o fio. E ele emanou sobre todas as criaturas, sobre todos nós. E Jesus, então, ele convoca o nosso irmão Pedro, né? Fala para Pedro que ele vai ser, sobre ele vai ser o primeiro presidente da nossa Federação Espírita Brasileira, francesa, tá? Mas Pedro iria negá-lo 2 vezes. E Pedro, naquela situação dele, naquela arrogância, de maneira alguma, Jesus, eu estou com você e não me abro e não vai acontecer. Mas foi preciso que Pedro negasse. E Pedro só se tornou um grande líder quando ele modulou sua autoconfiança, quando ele percebeu tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele precisava de fazer, quando ele modulou, quando ele entendeu que é possível servir e errar. Porque o que nós não podemos é errar sem servir. O Espiritismo não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Porque ele sabe que você tem muito para dar. Deus sabe que nós temos muito para dar. Temos 2 desafios aqui. Um interior e um outro exterior. Há tantos sóis dentro de nós, tantas galáxias
que não percamos tempo. Quando nós olhamos para dentro de nós, que nós percebemos que nós temos trilhões de átomos em voltas, que nós aglomeramos isso ainda de uma maneira inconsciente, virá dia que nós teremos essa convicção e esse entendimento, né? O corpo reflete o nosso estado espiritual, o nosso estado emocional. Aquilo que os egípcios, aquilo que os filósofos sempre buscaram entender é uma assertiva. Tudo que nós fizemos e estamos fazendo está gravado em nossos corações. E ele reflete em nosso corpo. Tá? Então, que Jesus nos abençoe, que talvez eu não tenha feito compreender todas essas verdades, mas que nós possamos buscar dentro do livro dos Espíritos e assim compreender melhor essas leis divinas para que a gente possa aprender o que é bem e o que é mal. E entender tudo isso que nós somos. Com isso, nós encerramos aqui a nossa fala, rogando a Jesus a sua bênção, rogando a Jesus o passe espiritual, o passe virtual, aquilo que nós fazemos na nossa casa, onde nós paramos por um momento, mas eu convido a todos agora nesse instante para que nós façamos uma reflexão e recebamos o passe, né? E todos nós possamos fechar os nossos olhos, abrir assim os nossos corações. Buscarmos primeiro percebermos esses trilhões de células que somos nós, que nos envolve. Buscarmos a figura de Jesus, essa figura resplandecente. Tocarmos em seu coração, mas tocarmos com o nosso espírito, não com as nossas mãos. Porque precisamos de, nesse momento, afastarmos um pouco dessas células, desse corpo físico. Percebemos que nós somos perispírito, mas muito além somos espírito. O nosso perispírito forma o nosso espírito. E assim, sem forma, percebemos que há uma luz, que essa luz é Jesus, que essa luz nos envolve, que essa luz intensifica o nosso brilho, para sentirmos que, enquanto luz, possamos envolver o nosso perispírito, equilibrando todo esse sistema energético, acoplando ao nosso corpo, trazendo essa luz ao nosso corpo, envolvendo todo esse trilhões de células que formam os nossos órgãos, que formam os nossos membros, que formam o nosso corpo, trazendo o equilíbrio, a serenidade, mas principalmente trazendo o equilíbrio aos nossos corações, trazendo essa luz que possa nos afastar das mágoas, do medo, de todo sentimento que traz o desequilíbrio. E envolvidos nessa luz, esse carinho do Mestre, que nós possamos ainda, Senhor, implorar de sua misericórdia infinita, o remédio para os nossos vasos de água, para aquilo, Senhor, que nós não conseguimos captar nesse passe, possamos receber através das águas fluídas, para fortalecer assim o nosso corpo, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa casa mental, para que amanhã, Senhor, possamos refletir melhor a Tua luz, o Teu amor para conosco. Que assim seja feito, Pai, a Sua vontade aqui na Terra, como é feita pelos nossos irmãos no plano maior. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos. Que assim seja. Assim seja.
Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Obrigada a todos pela presença. E lembrando que amanhã teremos aula de psicoeducação às 19 horas. E quinta-feira teremos nossa nova live, que é de perguntas e respostas. Espero vocês então amanhã e boa noite a todos.